pessoal, sou o professor Alex Bruno, do canal Professor de Matemática, e hoje trazendo a questão do Enem 2020, questão 146, nos diz assim: um motociclista planeja realizar uma viagem cuja distância fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina por 100 km rodado, e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida, outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino, certo? Então aqui a pergunta, olha, a quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento. Então temos que considerar aqui, né, alguns pontos, então vamos grifar aqui os números aqui importantes que o problema dá, certo? Então, a primeira coisa é o destino dele, da casa até o destino dele é 500 km, ó, grifando aqui de vermelho, certo? Também o consumo dele, a moto dele, ó, faz 5 litros a cada 100 km, tá bem? E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Importante essas informações, certo? Outra informação importante aqui também a considerar é que o posto que ele vai reabastecer fica a 80 km do seu destino, certo? Temos outra observação importante para fazer aqui no problema, é que no reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km. Olha, ele vai chegar na localidade, no destino dele vai se deslocar por 200 km. Então, vamos traçar aqui a trajetória que ele vai fazer. Aqui é o destino dele, que é 500 quilômetros, olha, 500 quilômetros. Aqui é a casa dele. E chegando aqui, próximo do destino, certo? Tem um posto aqui, vou botar um pezinho de posto que está a 80 km, certo? Então, esse posto... E diz que ele tem que fazer o reabastecimento aqui, o primeiro reabastecimento. Então, vamos ver, ele vai deslocar dentro dessa localidade que ele vai chegar, ó, ele vai deslocar aqui 200 quilômetros. Ele vai deslocar 200 quilômetros aqui dentro, certo? Importante isso aqui. Bem, então primeira coisa que temos que fazer é saber que até aqui no posto, ó, da casa dele ao posto, tem 420 quilômetros. Por que 420? Porque se eu tenho 80 até o destino, só é subtrair 500 menos 80, então 420. Então, eu vou saber quantos litros de combustível agora ele vai fazer nesses 420 quilômetros. Primeiro, olha aqui, ó. Se a moto dele consome 5 litros de combustível a cada 100 quilômetros, vai consumir, então, ó, 100 quilômetros dividido por 5 litros. Então, 100 dividido por 5 igual a 20 quilômetros por litros. Então, essa é a autonomia. Então, se eu pegar os 420, que é a quilometragem, dividido por quanto ele faz no litro, eu vou saber quantos litros de combustível ele vai gastar até aqui. Então, olha, 420 dividido por 20. Tira zero aqui, zero. Dá 2, 4 vezes 4, 4 vezes 2, 4 para 4, nada, baixa o 2, 2 dividido por 2 dá 1, nada. Então, 21 litros ele vai gastar até aqui. Só que o tanque da moto dele tem capacidade para 22. Se ele vai gastar até aqui 20 litros, vai sobrar 1 litro. 22 menos 20, 1 litro. Vamos guardar esse litro aqui que ele vai servir para a gente fazer um cálculo com ele, certo? Então, ele vai... Agora vamos calcular agora o reabastecimento dele. Quanto é que a quantidade de combustível que ele vai botar, que o problema diz que é o mínimo, olha. Deixa eu voltar a leitura aqui, ó. Quantidade mínima, deixa eu grifar aqui também, ó. Quantidade mínima de combustível que se deve colocar. Então, a quantidade mínima vai ser... Vamos ver aqui essa quantidade mínima aqui, certo? Então, ó,
ele vai fazer o percurso aqui, ó, dentro da cidade. Primeiro ele vai partir 80, deixa eu botar aqui 80, e vai rodar aqui dentro da cidade, ó, vai ter um consumo aqui dentro, ó, da cidade, mais os 200 quilômetros. E chegando aqui ele vai voltar mais 80, totalizando assim 360 quilômetros, certo? Então vamos ver o consumo dele aqui nesses 360 quilômetros, já que ele faz aqui, ó, 20 quilômetros por litro. Então, ó, 360 dividido por 20, tira 0 aqui, 0,36, 3 por 2 dá 1, sobra 1, baixa 6, dá 8, 16 para 16, nada. 18 quilômetros ele vai fazer, ele vai reabastecer, não é só que ele tem 1 litro, então eu faço aqui, ó, 18 menos 1, 17 litros. Resposta correta aqui, letra C.